Dois, um. Olá, pessoas inteligentes, interessantes e interessadas, sejam muito bem-vindos ao nosso Pode Trocar Ideias. Estamos aqui no estúdio do Olhar de Bia e hoje com a presença mais do que especial do professor Alessandro, doutor Alessandro, do Centro do Professorado Paulista, e é um prazer tê-lo aqui. Boa noite e seja bem-vindo. Boa noite, Barreto. O prazer é todo meu. Quero elogiar a iniciativa da ONG Olhar de Bia. Tem vários projetos aqui para a meninada da região e fiquei surpreso de saber que é para todo o Brasil. Parabéns, quero agradecer toda a equipe do Pode Trocar Ideias pelo carinho que recebeu a gente. Obrigado e conversando de temas que eu adoro conversar, que é a situação do professor, saúde mental, a segurança dos professores. Obrigado e parabéns pela sua iniciativa também, seu engajamento nesse mundo da educação. Legal, obrigado. E quero agradecer também, antes da gente começar, para não esquecer do nosso patrocínio, né? Que é a Vegos, que tem todo esse espaço aqui graças a eles, e a Modali, que desenhou todo esse espaço aqui. E você pode vir aqui convidado já para conhecer, para entender esse espaço. Propaganda feita, apresentação feita, vamos ao que interessa. Conta um pouco para a gente quem é o Alessandro. Bom, eu sou o Alessandro, comecei a trabalhar no CPP há 30 anos atrás. Comecei lá na garagem, ia buscar livros de doação e assim eu fui me desenvolvendo dentro da entidade. Virei advogado, comecei a trabalhar nas causas dos professores, me interessei, fui fazer pedagogia e a minha vida foi avançando. E eu fui ficando, com o passar do tempo, cada vez mais interessado na causa. Não só do professor, mas a causa da educação. Não só na causa da educação, mas na parte estrutural, pedagógica. E a gente começou a desenvolver um trabalho, há um ano atrás, a completar dia 1º de maio, um trabalho de visitar as escolas, visitar prefeituras, inserir o CPP no poder público municipal, apresentar para esses professores. E a partir daí, o leque começou a se abrir cada vez mais. E aí a gente foi conhecendo muita gente, foi entendendo muitas demandas que o professor tem. A gente começou a perceber que não tinha tanta diferença das problemáticas dos professores da rede municipal com os professores da rede estadual. E a gente começou a ficar cada vez mais sensibilizado e engajado nessa causa, até chegar nesse presente momento. A gente, há um ano atrás, desenvolveu um projeto que era da redução da jornada de trabalho dos professores, sem reduzir os salários. Imputo ter sido um projeto extremamente importante para a mobilização da categoria. A gente colheu mais de 80 mil assinaturas. Inclusive, quero agradecer a você que divulgou o nosso projeto, incentivou os professores a assinar. Então, foi um projeto muito bem sucedido. E ali eu entendi que era possível a gente, de fato, mobilizar a categoria. O que estava faltando era dar o primeiro passo, era ter a atitude de fazer acontecer. E hoje ampliou isso. Hoje a gente tem conversado não só da redução da jornada, mas a gente também conversa com os professores sobre as condições da saúde mental desses professores. Não é só aí que eu queria chegar, porque esse projeto eu lembro que quando você tocou nisso, você estava preocupado com o problema das violências nas escolas, saúde mental, tudo isso. E o Estado não tem essa informação, né? E você foi pioneiro em buscar isso. Como que deu esse start em você? Pô, tem alguma coisa errada com a saúde mental desse pessoal. Foram as visitas nas escolas. De fato, quando a gente começou a visitar, a gente começou a perceber que a condição do professor não era uma condição que estava bacana. E a gente viu, poxa, professores assim extremamente debilitados. Quando eu falo de debilitado, não era fisicamente, mentalmente. Você via, a fisionomia fala por si. O rosto de cansaço, a falta de vontade, muitas vezes, de poder trabalhar. Não à toa, Barreto, no ano passado a gente fez um levantamento que de janeiro a setembro o Estado afastou, por agravamento de saúde mental, 26 mil professores. Ou seja, é uma pandemia, né? São números de pandemia. São números... Eram 95 professores por dia. E isso pelas mais variadas causas. Não só a causa, a gente
a gente sabe que hoje as condições de trabalho está muito mais difícil. Veja só, Barreto, para eu vir do centro para cá, eu levei 1h20 mais ou menos. Imagine o professor hoje, quando ele cruza a Zona Leste para a Zona Sul, muitas vezes para ter que ir trabalhar. Então o desgaste ele começa desde a hora que ele sai de casa. Aí não menos importante é a falta de valorização da categoria. É a precarização do trabalho. É a falta de reconhecimento. Não à toa, Barreto, eu quero trazer mais um dado. A profissão professor é a terceira profissão que mais adoece profissionais no mundo com as questões de burnout. Isso é uma estatística da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Então, são dados preocupantes. Ou seja, não é opinião, né? Não é opinião, são dados. A gente tem dados disso. Tem estatística também concreta, que foram os afastamentos que teve. Entendeu? Então, assim, é uma carreira que de fato merece uma atenção especial. Eu acho que de fato a carreira, o professor, precisa ser visto de uma outra forma. Pensar em investimento direcionado à prevenção, Barreto. A prevenção, ela custa mais barato do que você ter que fazer a reparação. Enfim, é um trabalho que é árduo, mas eu tenho me empenhado muito em mobilizar, conversar com os professores. Tem sido um trabalho bacana. Eu, por exemplo, amanhã eu vou para Limeira, eu acho que eu vou em 4 escolas, se não me falha a memória. Tudo para a gente conversar, tudo para a gente poder aprofundar nessas questões, né? Aproveitar que você está indo para Limeira falar sobre isso, o Trocando Ideias é justamente um programa para atender essa demanda do adulto. Que aqui é um lugar de escuta e acolhimento, para a pessoa entender. As pessoas que vêm participar do Trocando Ideia, que é um programa também online, a gente faz ele híbrido, mas a maioria das vezes é online, onde qualquer pessoa de qualquer parte do estado pode participar. É um lugar para o professor também desabafar. A gente tem professores aqui de Guarulhos no Trocando Ideia, são 5 professores que participam do Trocando Ideia. E a gente começa a ouvir essa eu vou falar problema, não é problema, essa dificuldade que o professor tem de ter um lugar para desabafar, de ter um ambiente onde ele possa conversar e não ser julgado. Esse julgamento que o professor acha que tem, existe realmente ou é um achar? Não, existe e nasce inclusive nas famílias. Eu quero aqui voltar 2 segundos atrás. Você vê que o CPP já preocupado com essa condição dos professores. Para quem não sabe, o CPP é o Centro do Professorado Paulista, tá? É a maior instituição de educação que envolve educadores da América do Sul ou Latina? Do Sul. América do Sul. Então é a maior instituição da América do Sul onde tem um número de professores filiado. Diferente de um sindicato, é uma associação. Por isso que... Uma entidade, isso. E agora está completando 96 anos. Quer dizer, é uma entidade séria, até pelo tempo que ela mais tá velha que a OAB. Mais velha que a OAB. Mais velha que a OAB. Questão de meses, mas mais velha que a OAB. A OAB faz 96 também? Vai completar 96, se não me falha a memória. Tá? Não sei se é 95 ou 96, mas está ali no mesmo patamar. Mas voltando aqui, Barreto, essas questões aí sempre preocupou o CPP. O CPP, ela não é uma entidade que nasce do ponto de um para oferecer lazer. Muito embora depois eu quero falar um pouco sobre isso, porque a saúde mental ela tá ligada também diretamente a capacidade de se ligar e desligar, né? Exato, em descansar e tudo mais. Mas o CPP, quando começou a perceber esse número excessivo de afastamentos por agravamento da saúde mental, nós criamos um setor lá que é o acolhimento. Hoje nós temos lá, eu acho que 2 ou 3 psicólogos que acolhe, faz um atendimento preliminar para esses professores, detecta quais são as causas, muitas vezes indica para psiquiatra, porque é o caso. Enfim, e a gente tende a expandir isso para o Estado. A gente começou de uma maneira a atender os professores aqui da capital. Só que essa demanda aumentou e a gente tem sido procurado por professores do interior que gostaria de ter também acesso a esse tipo de profissional especializado. E a gente tende a expandir isso, ainda que de forma online nesse primeiro momento, mas a gente quer fazer parceria com os municípios para ter o psicólogo dentro da sede do CPP.
Eu tô querendo chegar no aluno, porque professor automaticamente você liga o aluno, mas não quero chegar no aluno ainda, porque o professor acha que ele tem muito. Calma aí, vamos colocar ordem. Até 2018 eu estava dando aula em escolas particulares. 2018 eu falei, não, para. Aí eu parei de dar aula e foquei exclusivamente em professores, de 2018 para cá. E quando eu foquei em professores, 2 anos depois teve a pandemia, que eu criei uma pós-graduação voltada em programação neurolinguística para professor, o programa do qual você já participou uma vez, que foi o Professor Extraordinário. Aí entrou a pandemia, eu escrevi 2 livros sobre educação e desenvolvi cursos específicos voltados para professores. Entender isso que ele tem é uma doença, né? O burnout acaba sendo uma doença. O estresse, quando controlado, tudo bem, a gente pode até falar que é uma coisa benéfica, mas quando chega no burnout já é uma doença. Isso, o professor tem noção de tudo isso que acontece pelo que você está rodando, ou ele nem percebe que ele está entrando nesse caminho, só percebe quando... Na verdade, você quer perguntar qual a causa. Não, eu ainda não quero chegar na causa, eu quero saber se o professor se percebe primeiro. Ele se percebe que está se perdendo ao longo desse caminho? Percebe. É uma coisa perceptível, né? Porque você conhece hoje, por exemplo, um professor que ele fala que ele está feliz em sala de aula? Eu digo professores da rede pública. Porque as condições do professor da rede privada é bem diferente da rede pública. Tem uma valorização. É um pouco diferente, sim. Eles têm os direitos deles ali, trabalhistas, Barreto, todos preservados. São garantias fundamentais de todo trabalhador. Hoje, se você pegar, por exemplo... Se a gente comparar com trabalhadores, tudo bem. Por exemplo, se você pegar um professor da iniciativa privada, ele tem os seus direitos trabalhistas ali, os fundamentais garantidos. A iniciativa privada, é claro, não estou falando que é a melhor do mundo, não estou dizendo isso, mas eu posso afirmar para você que é muito melhor do que a rede pública. Hoje nós temos aqui os professores categorias OS, que você deve conhecer muito bem, que para quem não conhece, são os professores temporários. É uma contratação assim extremamente precária. Sim. Essa contratação não traz nenhum tipo de segurança para esse professor. Eu vou dar um exemplo para você aqui e você vai entender uma das causas. Conheci uma professora em uma das visitas que eu fui. Essa professora, ela estava na escola, ela estava sem aula e ela me contou. Falou, poxa, eu te sigo no Instagram, foi bom te encontrar para contar a minha história. Olha a história dela. Ela teve dengue, tá certo? Ela pegou 5 dias de licença. Quando ela voltou para a escola para se reapresentar, para pegar as aulas dela, ela perdeu o contrato dela, Barreto. Não é? Então, se você comparar, por exemplo, uma situação dessa na iniciativa privada, a professora não teria perdido as aulas dela. Não, teria garantia de no mínimo mais 3 meses. Teria garantias. Hoje, o que acontece são essas contratações no categoria O, que acaba desencadeando o burnout. Por exemplo, eu vou te dar mais uma situação. Veja só, existe uma resolução da SEDUC, da qual o professor é avaliado pelo aluno. Veja só. A 360, teoricamente. A resolução, se não me falha a memória, 86, né? 86, se não me falha a memória. Veja só, um dos critérios de avaliação do professor é o aluno. O aluno, ele com 14 anos tirou nota baixa. Ele avalia como, professor? Não tem nem dúvida. O professor, ele trabalha sob pressão. O professor que tem que estar avaliando passa a ser avaliado. Então, você pega aí. É mais uma causa. Eu acho isso até um assédio. O professor, ele trabalha o tempo todo pressionado. O tempo todo pressionado. Hoje existem as metas das plataformas. Então, o professor está aqui esgoelado. Aí, imagine você, uma hora que eu apareço lá para participar de um ATPC, como que ele está? É perceptível a condição dele. É perceptível. Tanto que quando a gente começa a falar, eles param, eles querem escutar. Né? Eu quero falar um pouco da questão do categoria O, que hoje, uma contratação que deveria ser temporária, ele é uma contratação que praticamente virou habitual, virou uma coisa que fica como efetivo durante um bom tempo. 11 meses. Aí depois o contrato suspende, volta, passa a quarentena
ele tem o contrato de novo. Só que aí existe mais um impasse aí, porque servidor público ele é concursado. Você contrata funcionário temporário em calamidade pública. O exemplo maior que a gente pode dar são os médicos que foram contratados sem concurso público na pandemia. Isso é em caráter de fato temporário. Os professores, hoje eles trabalham, tem professor já há 5, 6 anos na rede pública como categoria O. Inclusive tem uma ação civil pública do Ministério Público, do qual o CPP configura como assistente, que o Ministério Público pede para o governo contratar 45 mil professores do último concurso para tapar o buraco, que hoje, salvo o melhor juízo, já são quase 90 mil professores categoria O. Então veja só. 90 mil? 90 mil professores, aproximadamente, categoria O. Entendeu? Hoje você entra numa escola, é comum você, quem é efetivo aqui, 2, levanta a mão. No universo de 15, 22, levanta a mão. O restante é categoria O. Caraca. Entendeu? Barreto, a coisa é séria. Mas... Então, assim, mais um fator. Aí a gente vai chegando no... Como que tá chegando a isso, né? Isso, são os fatores, né? Que vai somando. Que leva a isso. São os fatores, né? Então, é a falta de valorização por parte do Estado. É a família cobrando. É o professor sem garantia de emprego, que não pode adoecer porque senão perde o contrato. É a relação da família com a escola. É a agressão que efetivamente o professor pode sofrer. E isso são casos que não são raros. Não são mais isolados. Não são mais isolados. Isso é comum. Tá? E outra situação. Toda escola que eu vou tem algum caso de agressão, seja municipal ou seja estadual. Entendeu? Então, tudo isso, Barreto, vai desencadeando no agravamento da saúde mental. Quando o professor vê, ele está surtando. Você está falando, eu estou aqui pensando. Vamos pegar casos... Ou melhor, vamos pegar um caso bem específico. Pegar aqui Guarulhos e pegar o Centro Professorado Paulista aqui. Tem projetos bons sendo realizados? Tem. A gente vê isso no Boas Práticas, né? Que a gente faz aqui, é o 4º ano que a gente realiza aqui. E tem projetos maravilhosos. Ou seja... A educação não está perdida porque tem muitos professores que ainda acreditam que dá para fazer as coisas aí. Mas entre ter essa condição de realizar, ter a possibilidade de ser reconhecido, tem um abismo aí, né? Que separa uma coisa da outra, né? Esse abismo, a gente, nessa conversinha, deu para ver que são grupos de fatores que vão se juntando e desencadeia nesse burnout. Como que você vê um caminho para isso? Apesar que para um caminho para isso está muito cedo ainda, né? Mas vamos lá. Mas é bacana. Não é uma coisa que é simples, mas precisa ter a iniciativa, precisa dar o primeiro passo, porque tudo que começar hoje na educação, a repercussão vai ser daqui 20 anos. Sim. Mas uma geração. É uma geração. Mas eu acho que um dos pontos fundamentais, de fato, é o professor retomar o protagonismo da educação. É o investimento, é a formação, a qualificação, tá certo? O professor ele precisa retomar a autoridade na sala de aula, o professor precisa ter novamente o respeito, o professor precisa estar preparado para isso, ele precisa ser bem remunerado. O professor ele precisa ocupar o espaço que ele nunca deveria ter perdido. Barreto, talvez eu seja da última geração em que ainda respeitava professor, certo? Mas eu conheço professor que deu aula na década de 60, na década de 70, hoje eles são mais idosos. Hoje quem está dando aula é quem nasceu na década de 90. Quem nasceu na década de 90. Eu conheço professores que deu aula na década de 60, 70, 80. Os professores dizem para mim, assim, eles falam na minha época de que eu lecionava, as pessoas importantes na cidade eram o padre, o delegado, o professor e o juiz. Muitas vezes o professor. Não, e o professor, como o professor vem primeiro. Era o padre, o professor, o delegado. Isso. Né? Ele tinha o mesmo status social que tinha essas figuras que eu acabei de falar. Hoje não. Hoje o professor, ele não é respeitado por ninguém. Ele não é respeitado hoje pelo aluno, Barreto. Olha a situação do professor. Hoje nós temos a lei da inclusão e tem que incluir mesmo. A inclusão é uma realidade, tá certo? Tem que ter um investimento.
Agora eu te pergunto, a escola tem professor preparado para poder trabalhar nesse sistema de inclusão? Existem os profissionais adequados para isso? Existe um ou outro perdido na escola, que Isso. faz um trabalho fantástico. A gente tem aqui em Guarulhos vários professores, tem no mínimo 3 professoras que são referências nesse trabalho de crianças e famílias atípicas. Porém, são 3 no universo de quantos mil professores aqui em Guarulhos? Você está entendendo? Vamos pensar nisso de uma forma mais macro. Pense em forma Brasil. Tá certo? Você tem essa questão que precisa ser tratada e cuidada com carinho. Eu estou visitando escola, fazendo uma palestra. Quero até mandar um abraço aqui para o meu amigo Israel Magnani. Ele é um palestrante que trata sobre o bullying, sobre a conexão família-escola, sabe, sobre o pertencimento da família junto à escola, das crianças e tudo mais. Foi um casamento entre nós, porque ele consegue tratar o aluno e a gente, o CPP, trata o professor, né? Então a gente pode ver a escola que tem toda a boa vontade do mundo. Eu quero aqui reforçar que os professores têm muita boa vontade com esses alunos, Sim. Muita boa vontade. Infelizmente não tem um investimento. Eu quero te trazer um dado aqui, ó, interessante. Em São José do Rio Preto, nós temos um amigo nosso, ele é juiz da Vara da Infância e da Juventude. Outro dia ele estava comentando comigo, alguns meses atrás, ele falou para mim: Alessandro, hoje o município de São José do Rio Preto, ele atende muito melhor as crianças com atípicas, né? A ponto, Alessandro, de quando essa criança ela sai do município e tem que ir para o estado, os pais entram com uma ação para o filho retomar para o município, pro ano anterior. Olha só as condições que nós chegamos. Quer dizer, em vez de ser ato contínuo, você já sai daqui com um pouco mais de preparo, vai aqui para o estado, que vem com uma condição até melhor que o município, ele não tem esse acesso. Então você vê como o estado está desaparelhado nesse sentido. Tem que ter profissionais voltados para essa área. Você tem que ter inclusão. Como diz o Israel, ele diz: incluir não é convidar para festa, é chamar para dançar. Tá certo? Eu acho isso que ele fala muito bacana. Então, muitas vezes, eu até enxergo que a inclusão acaba funcionando como uma exclusão. Porque se você não tem o preparo técnico ali, os especialistas para aquilo, você não está incluindo. Infelizmente. E muitas vezes, o que a família está buscando? A família não está esperando tanta coisa. Que é o básico, né? O básico bem feito. A família não está esperando tanta coisa. Então ele quer o mínimo que pode ser oferecido, mas com qualidade. E como isso não acontece, quem que está na linha de frente? O professor. Quem que é cobrado por isso? É o professor e os profissionais da educação, Barreto. É onde cria esse abismo que você fala. Entende? Ó, uma coisa que eu gosto de frisar. Com todas as dificuldades que tem, o professor é missão. É impressionante. É impressionante você ver o empenho de 98% de professores que a gente conhece. Você conhece muito e você sabe a dedicação. Porque diferente das outras carreiras, viu, Barreto? A gente tem que frisar, o professor leva trabalho para casa. O professor vai montar aula muitas vezes em casa. Durante o dia ele está dando aula. Ele vai corrigir prova, Barreto. Ele faz planejamento para a aula do dia seguinte. Ele leva para casa. Sim. Todo mundo envolvido na educação sabe disso. Sabe que o professor não trabalha só 40 horas. Que o professor trabalha além disso. Que o professor trabalha no final de semana. Isso tudo desencadeia o quê? Depressão. Você estava falando uma coisa que... No primeiro livro que eu escrevi sobre educação, tem uma frase do Rica, que é o presidente aqui do Olhar de Bia. Ele fala o seguinte: você tira quase tudo do bairro, mas a escola permanece. E por causa dessa frase, eu acabei escrevendo que a escola é a última fronteira. Quando você tira tudo de dentro dessa escola, você deixa essa fronteira aberta. E aí, se não é o professor... E nessa fronteira pode entrar de tudo. Olha o problema que tem. Aí a gente chega na parte dos alunos, que eu falei: não, calma aí, os alunos vamos conversar daqui a pouco. Eu acho que você que está assistindo aí, você entendeu bem essa coisa de professor, a preocupação. A SEDUC investe bastante em educação, porém não investe em desenvolvimento do humano professor. Eu vejo que tem bastante curso na SEDUC, mas é voltado à tecnologia da informação, a como utilizar material, essas coisas. Desenvolvimento
da saúde mental do professor. Plataformizado. Isso. Você tá entendendo? Agora, no professor eu não vejo isso. São raríssimos os cursos que eu vejo. Eu falo isso porque eu sei disso, porque eu tenho um curso voltado ao professor e vejo a dificuldade que é implantar isso no Estado. Então, a gente concorda com isso. Falta esse tipo de investimento. E como a escola é a última fronteira, se o professor não está preparado para receber esse aluno, nessa escola vai entrar, como você falou, todo tipo de informação. E aí a gente tem uma coisa que eu gostei no projeto que você buscou o ano passado para aquela assinatura digital, uma coisa que eu achei muito bacana é você se preocupando com o ECA. Preocupação com o ECA, a gente traz junto tudo. LDB, ECA, a nova Constituição, a Lei da Palmada, traz um monte de legislação que traz a permissividade. E eu vejo que você está falando bastante sobre isso dentro das escolas, dentro dos seus que eu estou acompanhando você. Você está falando muito sobre isso. A permissividade sem supervisão acaba se perdendo a autoridade. O que eu tenho dito muito é que dar limite é educar. Dar limite é educar. Tudo que você citou aí são sucessões de situação que levou a educação onde está hoje. Tá certo? Quando você pega a LDB que aprova automaticamente o aluno, você tira do professor a condição de avaliar aquele aluno. Aí eu vou te do aluno a meritocracia de ter conquistado aquela. E do aluno a meritocracia. Exatamente. Eu vou te perguntar uma coisa. Que tipo de ser humano que a gente cria, que a gente já não dá para ele a responsabilidade que ele tem que ter já nos anos iniciais da vida? Quer dizer, com o passar dos anos, você pode ver que hoje a geração não suporta não. Hoje a geração ela não está preocupada, ela não está preparada para se frustrar. Tá certo? E tudo isso vem, eu dei o exemplo da LDB, mas é claro, não é ela isoladamente, é uma sucessão de coisas. Aí vem o ECA, uma conquista extremamente importante para criança e para adolescente. Gente, eu quero aqui frisar uma coisa que muitas vezes eu sou criticado, muito que provavelmente porque as pessoas elas não estão me ouvindo até o final. Então eu quero dizer o seguinte, está até gravado. Eu sou a favor do ECA, eu não defendo a revogação do ECA. Eu defendo o aprimoramento, a revisão. Precisamos discutir de fato até que, a partir de quanto tempo que um adolescente ele é capaz de responder pelos seus atos. Ô Barreto, é inadmissível um cidadão de 17 anos que pode votar, que é pai, depois eu vou contar algumas histórias aqui, tá certo? Que agride um professor e ele não responde isso como crime, ele responde isso como ato infracional que pode dar a ele o máximo 3 anos de internação. Mas nunca vi ninguém internado 3 anos por ter agredido um professor. Pelo contrário, você vê um cidadão desse de 17 anos que mata por causa de um celular, tá certo? Que ele fica internado 3 anos, medida socioeducativa. A gente não pode normalizar esse tipo de crime, esse tipo de situação. Não é dessa geração, mas tinha geração. Quantos adolescentes não morreram na mão de outros adolescentes por causa de um par de tênis? Hoje está se morrendo por causa de um celular. Ô Barreto, tem um dado aqui que aconteceu hoje. O menino de 17 anos pegou o carro do pai, atropelou um motoqueiro, estava em estado grave, foi aqui na região da Zona Leste, tá certo? O que ele responde, Barreto? Tem 17 anos, cara. É isso que leva à impunidade. Então, eu acho importante a sociedade discutir essa questão. Se for o caso, se faltar coragem para o Congresso, faz um plebiscito. Deixa o povo escolher, tá certo? O que não dá é toda essa insegurança trazida por essa juventude que não está acostumada com frustração. Barreto, eu estive numa escola no interior de São Paulo, da qual tinha 3 crianças, uma de 12 e 2 de 13. Era isso? Era uma de 12 e 2 de 13. Tá certo? Grávidas, Barreto. Grávidas. E isso é mais normal do que parece. Pois é. Tá certo? Então, eu pergunto, onde que a família tá errando? Porque isso tem responsabilidade da família. Como que a gente tem que tratar essas situações? O ECA seria, sim, mais um caminho.
Então, eu só citei as meninas aqui, que não tem relação com o ECA, não tem relação com a violência. Mas com a consequência do que foi feito da educação nos últimos anos. Exatamente. Até porque eu não sei se essa gravidez é oriundo de qualquer tipo de violência, se elas tenham sofrido ou não. Mas o fato é, vou trazer aqui o que aconteceu outro dia aqui numa escola na Zona Norte, um estupro coletivo, numa escola, se diga de passagem, cívico-militar de um menino de 11 anos. Eram 2 de 15 e um de 16 que praticaram esse estupro. Tudo segredo de justiça, a gente não sabe como está a apuração, mas aconteceu dentro da escola. Vamos lá, quem vai responder exatamente por isso? Os de 16 anos, com a atual legislação que tem? Não. Tá certo? Tem que corresponsabilizar a família, sim. A família é responsável. Aí eu vou perguntar para o advogado Alessandro. Não tinha antigamente, eu acho que até 88 tinha isso. O adolescente, o jovem que cometeu esse crime, os pais respondiam diretamente sobre isso. Hoje os pais não respondem mais? Havia uma responsabilização, mas não criminal, né, Barreto? Nunca houve, porque existe um princípio no direito penal que é a individualização dos seus atos e da sua pena também, tá certo? Quando a gente propõe aqui a corresponsabilização da família, não é a família pegar o pai ou a mãe e encarcerar. Não é isso, não é essa a proposta. A proposta é colocar eles em algum programa, de fato, que Cria alguma obrigação. Cria alguma obrigação para ele cumprir aquele ato do filho. Olha, inclusive, passar por programas voltados à reeducação familiar. Tá certo? E quando a gente pensa nessa questão, você tem que envolver a família, sim, nisso tudo. Então, por exemplo, qual que é o papel da escola hoje junto à família? Barreto, eu vou me reportar novamente na minha geração, que eu me lembro que tinha calendário escolar, do qual a família estava sempre na escola. Havia as reuniões com os pais, havia festa junina, havia o Dia das Mães, havia o Dia dos Pais. Existia essa conexão entre família e escola. Existia esse pertencimento da família com a escola. Tá certo? Hoje me parece que isso também acabou, se deteriorou. Certo? Onde a família se afastou da escola. E não só isso, hoje o filho que leva um bilhetinho da escola para casa, o pai ele vai cobrar satisfação desse bilhete. Ele não vai lá querer saber o que aconteceu. Então, tudo nasce... Você vê, a gente vai falando, mas a gente tem que pegar a origem do problema. A origem do problema é a família, não é o ECA. Só que o ECA tem que ser uma legislação da qual traga garantias para os professores. Tem que trazer garantia para os professores. Você precisa aprimorar o ECA e trazer esse profissional aqui para dentro. Então, por exemplo, você pensar na corresponsabilização da família, você pensar, por exemplo, na obrigação de ter garantias de assistência psicológica e jurídica. Quantos problemas que a gente já não viu aí, Barreto? Que ele morreu ali, ó. O professor foi agredido, fez o boletim de ocorrência e acabou essa questão jurídica. Por quê? Porque o professor, primeiro, muitas vezes não tem condições financeiras de contratar um advogado para dar encaminhamento. E segundo, Barreto, que muitas vezes... Aí você vai atrás do CPP, tá? Você que é sócio, quando tem esse problema, procura o CPP. Isso, eu já vou até contar já esse trabalho que a gente tem feito. Então ele não tem uma assistência jurídica porque ele não reúne condições. E quando não, Barreto, ele tem medo de dar andamento nisso por medo de represária. Agora veja só, o professor ele é agredido e quem sai da escola é ele ou o aluno? O professor. É o professor que sai do ambiente dele de trabalho, Barreto. Então, veja só, onde eu quero chegar. O ECA tem que prever a possibilidade de transferência do aluno. Ninguém está falando para tirar a garantia de estudo. Ninguém está falando para tirar o direito à educação. Nós estamos falando que a gente tem que preservar o professor e não só os professores, mas os seus pares. Porque o menor que agride o professor é o mesmo menor que agride o par dele, o aluno aqui do lado. História recente do menino que tomou 20 pontos na boca de 12 ou 13 anos porque foi agredido por 3 ou 4 adolescentes dentro da escola. Esses 3 ou 4 adolescentes não podem permanecer na escola, Barreto. Não. Eles não podem permanecer. Mas a permissividade
de tudo que é feito é para que ele permaneça lá. Aí, viu, Barreto, só para concluir e fechar a ideia, aí eu me perguntaram outro dia, mas tudo bem, vai tirar o problema de uma escola e levar para outra? Não. Tem que criar algum centro para recebê-los, receber esse tipo de menor e ter uma coisa mais específica, com profissionais voltados para essa área. Sabe, psicólogo, integrar a família, de repente, vai ter que ser um dos elementos de avaliação para o aluno, a conexão da família com a escola, participando ativamente não da alfabetização, mas ali dos conceitos pedagógicos da escola. Você entende? A família precisa ser envolvida. Para envolver a família, a família ela não vai espontaneamente, vai ter que ser por meio de lei que obrigue aí, ponto final. Você estava falando, aí eu estava pensando, quando você falou da atualização do ECA, eu acho que tem muito mais o desconhecimento, eu acho que trazer esse ECA para discussão, que realmente... Olha, para o pessoal, o ECA aqui é a Escola de Comunicação Alicerce, não é esse ECA, estamos falando da Estatuto da Criança e Adolescente, tá? É esse ECA que a gente está falando. Tem uma coisa que... Eu vou dar alguns exemplos práticos aqui de Guarulhos. Tem uma escola, Bartolomeu Pascoal, se eu não me engano, Pascoal Tomeu, lá no Monte Carmelo. O diretor é o Cota, que estava lá no dia da reunião. O Cota, ele comprou uma briga com a comunidade e teve advertências de tudo que é lugar, inclusive da supervisão. Mas ele manteve. Por quê? Ele conhece legislação, ele é advogado também de formação, tudo, e manteve. A conclusão disso, passou-se esse primeiro momento e a escola estabilizou e hoje é uma escola diferente. E a gente tem várias escolas com vários diretores assim. Mas aí é o conhecimento ou a falta de discussão desse processo? Eu acho que... A falta de coragem de enfrentar o problema, de responsabilizar quem tem que ser responsabilizado. Exatamente. E aí, não é essas... E você falou outra coisa também, o aluno chega com um problema lá assinado pelo professor, o pai sai de lá e vai brigar pro professor. Eu vejo isso como um grito de socorro do pai. Só que o professor não tem habilidade emocional para entender esse grito de socorro. E por não entender isso, acaba somatizando esse problema que não é dele. Mas aí a questão não é o professor, né, Barreto? Que o professor não é questão emocional. Imagine você estar trabalhando, chega o pai lá, berrando com você. Então, mas é exatamente... Ribeirão Preto, uma diretora foi agredida, não era nem o pai, eu acho que era o avô, virou a mesa e jogou a cadeira na diretora. Mas é exatamente isso aí. Quando o professor... E é essas coisas que eu falo que traz um pouco de problema, e eu só falo isso depois do segundo dia de treinamento. Porque se falar isso no primeiro dia, vai todo mundo embora. O professor, quando escuta o pai vindo reclamar, se ele tem habilidade emocional, ele vai entender que aquela reclamação é um pedido de socorro. Ele não está brigando com o professor porque ele chamou a atenção do filho. É que ele não sabe chamar a atenção do filho. E por ele não saber, ele desconta no professor. E o professor, por não ter habilidades para fazer isso, acaba aceitando aquilo como se fosse ele o problema. E não o pai, não a família que está com o problema de uma educação permissiva. Essa coisa, é claro que precisaríamos de um tempo maior para discutir isso aí. Mas essa coisa não é a base do desenvolvimento humano? Ô Barreto, eu vou me permitir a discordar, até pelo grau da nossa amizade. Opa, porque pode haver o grito de socorro, mas antes do grito de socorro tem a ignorância da pessoa. Sim. Você sabe que, como você mesmo bem sabe, o pai desses alunos que vão agredir professor já vem de uma geração que não respeitava professor. Então não é grito de socorro. Muitas vezes, Barreto, não poder mexer com, como disse outro dia uma professora que eu achei fantástico, não pode mexer com o alecrim dourado deles. Tem muito disso. Tá certo? Tem muito alecrim dourado. Tem muito alecrim dourado. Então, assim, de novo, eles não sabem lidar com a frustração, eles não sabem lidar com não. E o professor, ele não pode perder essa autoridade que ele tem, esse protagonismo que ele tem. Barreto, é uma sucessão de coisas. Sim. Eu entendi o que você falou do grito de socorro. Eu só não concordo tanto com esse grito de socorro porque ele vem acompanhado de violência. Entendeu? Violência gera violência.
Isso não tem como. Isso não tem como a gente negar. Agora, como que a gente combate a violência? A gente vai ter que combater a violência com legislação específica, com garantias fundamentais para o professor. Ô Barreto, a Constituição Federal garante o direito de ir e vir. Quantos professores que largou a sala de aula por não ter esse direito respeitado? Por não ter professor que tem carro danificado. Outro dia, Barreto, eu estava saindo, eu até falei numa entrevista que eu fiz, um aluno saindo e falou: esse professor é um lixo. É um lixo esse professor. Barreto, você sabe o quanto que esses professores acolhem esses menores? Ô Barreto, cada menor desse tem a sua história. Você tem menor que vem de família do qual os pais é dependente químico. Agressão familiar, abandono, fome. Quem acolhe é a escola. Então é inadmissível que o poder público normalize toda e qualquer situação que deixe o professor em estado de vulnerabilidade, que infelizmente é o que está acontecendo. Infelizmente. Caramba, ia dar mais umas 2 horas de conversa. Você pode me convidar aqui. Toda semana eu venho aqui. Eu posso vir aqui para contar história muito melhor do que isso. Eu posso trazer protagonistas disso. Professores que viveram. Tem muito professor. Tem. Quando você fala do grito de socorro. Tem muito professor querendo dar esse grito de socorro. Tem. A gente tem o Trocando Ideias, é exatamente esse espaço para o professor fazer isso. Barreto. E quando veja só, quando o professor ele não lida com essa situação, ele lida com o descaso. Sim. Aí eu vou pedir para você bancar o mágico. Se você tivesse condições de fazer alguma coisa, de dar um conselho, de dar uma orientação, de fazer acontecer, de mudar a legislação, qual que você acha que seria o caminho ideal para... Não vamos resolver isso como você falou, eu concordo 100%, que é trabalho para uma geração. Está se plantando agora para a gente colher com essa geração que está sendo formada para daqui a 20 anos. Mas qual o primeiro passo para fazer isso? Porque tudo tem o primeiro passo. Ao meu ver, o primeiro passo foi quando você deu aquele... Foi quando você pensou no... Como que foi lá da assinatura? Assinatura eletrônica. Para mim, o primeiro passo foi aquilo. Foi opa, calma aí. Tem um problema de saúde mental que virou crise pelos números que você falou. É uma ação que qualquer parte do mundo seria uma pandemia e não está sendo visto dessa forma. Então, quais os passos que a gente tem para a gente poder chegar nisso? Para mim, você deu o primeiro passo lá atrás. O ano passado ou retrasado. Você fez uma pergunta para mim que eu espero para responder ela há muito tempo. Porque eu não sou a pessoa que fica apontando problema. Eu trago solução. Solução número 1, rigor no ECA. O menor tem que ter limite. Tudo tem que estar ali estabelecido. O direito ao respeito, o dever a respeitar o professor, tá certo? Você pega aqui, por exemplo, a lei do celular, que não pode usar o celular na sala de aula. Na verdade, a lei tem que dizer, você não pode entrar com o celular na escola, ponto final. Eu já começava a corrigir esses pequenos equívocos, de cara. Segundo ponto, eu montaria um centro que eu chamo de Centro de Apoio Educacional e Familiar. Esses menores envolvidos em agressão, envolvidos com droga dentro da escola, envolvidos com agressão, drogas... qualquer tipo de ato infracional que chama de crime seria transferido para isso, não para a Fundação Casa, que nem se faz hoje. Não é isso. É um centro educacional, é um centro de apoio educacional e familiar. E a família ter que integrar esse centro. A família teria obrigação de participar lá. É claro que você tem que criar uma estrutura, você tem que montar comissões para discutir como que isso sairia do papel. Esse seria o primeiro ponto, esse centro de apoio educacional e familiar. Ponto número 2, as PEIs. Na PEI teria parte das horas pedagógicas e outra parte dedicada a esporte e cultura. Ponto final, tá certo? Valorização dos professores. O professor ter salário digno. O professor, ele não tem que sair picotando de escola em escola, ele tem que trabalhar numa única escola. Ele tem que trabalhar numa única escola, o professor. E ter todo o respaldo dentro da escola.
E o outro ponto fundamental seria a questão de saúde na escola, aquela prevenção. O que já ocorreu já, o estado de São Paulo dava 30 anos atrás, você ter dentista, as vacinas, campanha de vacina, tudo dentro da escola. Dentista, médico, tá certo? Orientação para essas meninas, Barreto, 12, 13 anos grávida. Essa prevenção, entendeu? Isso fugiu do controle familiar e tá desencadeando todo esse problema na escola. Então, assim, é claro que eu tô falando isso sem ter uma estrutura totalmente montada, mas por isso que eu convido todo mundo que é ligado à educação e que tem o interesse a participar de um projeto desse e falar, como que a gente desenvolve isso? Porque também não é justo, Barreto, para aquela criança do bem, para aquela família que é do bem, ter seu filho no meio ali de quem está iniciando na criminalidade, Barreto, com venda de droga, por exemplo, dentro de escola. Não é justo isso. Eu conheço uma menininha, Maria Eduarda chama. Ela ganhou no Brasil, ela ganhou em primeiro lugar um tema da redação dela que foi meio ambiente. Esse tema nasce de uma professora, Sandra Zanata, que cuida do córrego Pedadinha, é a revitalização do código. Essa menina se inseriu tanto nesse projeto que ela fez uma redação com o tema de meio ambiente e ganhou em primeiro lugar no país. Eu conheci os pais da Maria Eduarda, cara, eu não me surpreendi. Sabe por que Maria Eduarda ela é destaque na escola? Porque a família está integrada na escola. A família elegeu o professor como extensão da casa deles, como membro da família deles. Legal. Então não à toa a Maria Eduarda é a menina que é. Agora, eu não estou de fato criticando família que não é assim. A minha crítica só é que se todo mundo tem seus problemas na sua casa, resolve na sua casa, não vai bater no professor. Legal. Então, para a gente encerrar, manda uma mensagem pro pessoal aí. A mensagem que eu quero mandar é pro professor e a mensagem, ela é sempre a mesma. A gente tem que se unir, a gente tem que se fortalecer, se mobilizar, não desistir e buscar nossos ideais. E o CPP está aqui justamente para isso, para a gente juntar essa força, porque isoladamente ninguém vai conseguir nada. Conta com o CPP, pode contar com o nosso apoio. Inclusive o Barreto me mandou uma bola pingando aqui, agora eu faço gol. Você, professor, associado do CPP, que tenha sofrido qualquer tipo de agressão dentro da escola, no Ministério do seu Trabalho, procura o CPP que você tem advogado de forma gratuita que vai cuidar desde a elaboração do boletim de ocorrência ao pedido de instauração de inquérito policial e depois a gente vai acompanhar a ação penal. E não só isso, na parte civil a gente entra com ação de dano moral e material, seja quem for que estiver envolvido, Estado, Prefeitura e família. O professor tem que ter as garantias dele asseguradas. E o CPP trabalha para isso. Não à toa, completa 96 anos daqui a alguns dias. Legal. Obrigado, Alessandro, por esse tempo, por abrir um espaço na sua agenda. Sei que é difícil, que você está rodando o estado inteiro. Obrigado a você que acompanhou e até breve um próximo episódio aí no Trocando Ideias. Vegos Modali, e pode colocar o CPP aqui também como apoiador nosso. Um abraço, fiquem com Deus, até breve.